Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico e Social, GEPIDS, deseja a todos e a todas as boas-vindas à segunda sessão do primeiro Congresso de Direito, Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico e Social, mesa de debate intitulada Fashion Law, o direito da moda, os impactos jurídicos, econômicos e sociais de um novo direito de propriedade intelectual. Dando continuidade, convidamos a compor a mesa de trabalhos o professor Dr. Frederico Tales de Araújo Marques, graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Franca UFDF, mestre e doutor em Direito pela Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo, FADISP. É atualmente advogado, docente dos cursos de graduação em Direito pela Faculdade de Direito de Franca UFDF, da Universidade Estadual de Minas Gerais, UMG, Unidade Frutal e também professor colaborador de educação. Graduado em Direito pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Unesp, realizou pesquisa apoiada pela FAPESP em matéria de direitos autorais e atualmente é advogado e pós-graduando lato sensu em propriedade intelectual pela Escola Superior da Advocacia de São Paulo. Por meio de conferência digital, damos as boas-vindas à professora doutora Juliana Oliveira Domingues, graduada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, UEL, especialista em Direito pela Faculdade da Magistratura do Paraná, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e doutora em Direito pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo. É atualmente docente vinculado ao Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e pesquisadora visitante no Georgetown University Law Center, com pesquisa financiada pela American Bar Association Antitrust Section. Com a palavra, a professora doutora Juliana Oliveira Domingues. Consegue me ouvir? Boa tarde a todos. Para mim é uma grande alegria poder participar desse evento, ainda que virtualmente. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite que me foi feito pelo GEPIDS e o fácil nome da Larissa, da Thalita, que me deram um suporte, me esclareceram algumas dúvidas sobre o evento. Gostaria também de cumprimentar a mesa. Eu não consigo vê-la, né, mas sei que é composta pelo professor Frederico Tales de Araújo Matos e o pesquisador Guilherme Jorge da Silva, certo? Então, eu gostaria de cumprimentá-los também. Por muito pouco, não consegui estar presente, porque amanhã eu estarei já no Brasil para atender um outro evento e volto no final de semana aqui na Washington, Georgia. Mas fiquei muito contente de poder participar, ainda que de forma virtual, e poder falar de um tema que é um tema importante, né? Falar de fashion law. E eu sei que o tema é novidade para muitos, né? Nós estamos falando aqui de um direito que é novo e não é ao mesmo tempo. E eu acho que vale a pena, nesse período que nós vamos ter essa conversa, e eu gostaria de deixá-los bem à vontade, para que depois possam fazer as perguntas, esclarecer dúvidas. Primeiro, explicar um pouco como que o fashion law veio até mim, não é verdade? Porque eu sou muito mais conhecida pelas minhas pesquisas em direito concorrencial, em direito antitrust, trabalho com temas em direito concorrencial desde 1998. Então, as minhas pesquisas, em geral, elas versam sobre concorrência. E onde aparece o fashion law, na verdade? Então, eu vou retomar um pouco a minha história, para poder falar um pouco da história do fashion law. Né? Então, eu estava trabalhando e era head do Departamento de Direito Concorrencial no escritório do professor Isolado Batista, em São Paulo, quando o professor Isolado começou a estruturar áreas do direito em que ele gostaria de ter profissionais especializados. Então, nós já tínhamos no escritório uma área que era voltada para artes.
Então, todos os profissionais que poderiam assessorar as empresas que trabalhavam com artes no meio artístico, eles estavam envolvidos nessa área. Ao mesmo tempo, né, nós tivemos dentro do escritório profissionais que começaram a atender a indústria da moda. E aí, quando eu vou falar de moda, nós temos toda uma cadeia de produção. Vamos falar desde indústrias têxteis, né, até realmente questões que vão envolver direito privado, que vão tratar de contratos relacionados a franquias. Então, nós temos um universo dentro de fashion law que mistura direito público com direito privado e com diversas áreas do direito. Então, em primeiro lugar, é importante entender que nós estamos falando aqui de uma questão que envolve uma interdisciplinariedade, muito mais que uma multidisciplinaridade, uma interdisciplinariedade, porque essas áreas elas precisam realmente conversar. É muito em razão disso que as áreas que atendem a indústria fashion, né, a área que vai atender toda a cadeia produtiva relacionada ao fashion law, ela tem profissionais diversos. Ela geralmente não é composta por um único profissional, um profissional de fashion law. É algo que acontece de forma semelhante, por exemplo, na indústria farmacêutica. Então, quando se fala de direito farmacêutico, na verdade, nós estamos falando aí de todas as questões que envolvem, né, a indústria farmacêutica. Então, em primeiro lugar, é importante entender o fashion law, né, como um fenômeno que veio para atender às especificidades de uma indústria. E ele surge, efetivamente, com a consolidação da área proposta pela professora Susan Scafidi, em Nova York. A Susan Scafidi, que é uma professora da Ford University, ela criou o Instituto de Fashion Law, voltado para atender, né, os fashion designers, e isso foi, na verdade, um grande estopim para que a área se difundisse de uma forma bastante rápida ao redor do mundo. Então, no Brasil mesmo, nós temos áreas sendo estruturadas em escritórios de advocacia. No final de 2011, 2012, ela criou o Instituto em 2010. Né? Algumas pessoas até egressas de cursos que haviam sido dados já em Nova York. Isso aconteceu também no escritório do professor Luiz Olavo, ele foi um dos pioneiros a criar a área, e eu já fui alocada para atender essa área dentro do escritório. Então, isso antecede, inclusive, o meu ingresso na Universidade de São Paulo, pois meu concurso é de 2012. Então, eu já atendia a indústria fashion, né, e já trabalhava com temas de fashion law antes mesmo de ingressar como professora da Universidade de São Paulo. E a partir do momento que eu ingressei na Universidade de São Paulo, e muito motivada por todas as questões que estavam surgindo, né, não só no Brasil, mas no mundo relacionadas a esse tema, eu criei a área de pesquisa em Fashion Law dentro da universidade. Nós temos um grupo de pesquisa que ele comemora este ano 5 anos de existência. Vamos ter um grande evento que todos são convidados, será um evento público, posteriormente divulgado, mas que me deixa muito contente, porque é um dos grupos mais ativos dentro da universidade, é o que eu tenho mais procura, mais do direito de luxo, talvez porque é um tema novo, né, e também envolve questões que são para o nosso dia a dia, questões da atualidade, e eu vou tratar um pouco dessas questões, que elas vão além da propriedade intelectual, isso é importante dizer, né, porque quando nós falamos de fashion law, nós temos todo um processo de criação, mas nós temos também todas as questões que envolvem esse processo, né, e tivemos uma modificação muito grande em relação às redes sociais. Então, hoje, um desfile em Nova York, ele já é disseminado virtualmente, e aí todos os fashion designers do mundo já conhecem as tendências da estação. E aí nós temos um problema quando nós falamos de fast fashion, que vai ser um segundo tema que eu vou tratar com vocês. Então, o Fashion Law surgiu muito na minha vida profissional, ainda muito mais voltado para a parte prática do que acadêmica, e eu trouxe para a academia após ingressar na Universidade de São Paulo. Mas uma pergunta que surge com uma certa frequência é se o Fashion Law é uma área do direito. E essa é uma discussão que merecia uma tese, porque nós temos profissionais que defendem que sim, que é uma área do direito, e outros que preferem não denominá-la como uma área do direito, né? Justamente porque envolve uma série de questões, envolve uma multidisciplinaridade,
envolvem temas distintos como propriedade intelectual, direito trabalhista, direito autoral, direito antitruste, concorrência desleal da lei de propriedade industrial, né? Então, contratos. Nós temos um universo que vai tratar realmente da indústria, e a indústria tem as suas particularidades. Né? Quando nós vamos pegar a lei de propriedade industrial, e ela vai falar de concorrência desleal, nós estamos falando também do tipo penal. E isso é muito interessante, porque a tutela penal, ela não consegue atender de uma forma adequada as demandas relacionadas aos problemas que existem justamente nesta área. Né? Então, você tem uma criação e alguém, de alguma forma, né, faz uma... nós temos aí tipos de concorrência desleal, mas também tem a concorrência parasitária. Então, ela se inspira de uma forma que não deveria, vamos dizer assim, na sua criação, e ela começa a imitar o seu negócio. Então, isso, de alguma forma, precisa ser controlado? Sim, mas hoje a resposta que nós temos juridicamente no Brasil, ela não é uma resposta em tempo econômico. Né? Então, se você ingressar com uma ação, cada vez que acontece uma cópia, para muitas empresas isso não faz muito sentido, porque a resposta jurídica ela tem um tempo extemporâneo, ou seja, já mudou a coleção, já é outra criação, você não tem mais reparação. Então, as questões são muito provocativas, no sentido, inclusive, de termos aí, fora do Brasil, propostas de legislação específica para entender, finalmente ter respostas para a indústria da moda, ou seja, então, propostas de um código de fashion law, isso existe fora do Brasil. As pesquisas são muito interessantes nesse sentido. Então, dentro da Universidade de São Paulo, nós começamos a pesquisar vários temas relacionados ao fashion law, né, e a questionar essa questão da tutela jurídica penal. Né, se a resposta dela não é adequada, quais são as respostas possíveis que nós vamos ter nesta área. Né? Então, o fashion law, quando nós tratamos deste tema de uma forma interdisciplinar, eu preciso dialogar com outros especialistas de outras áreas. E é aí que tem muita riqueza, porque nós temos perspectivas totalmente diferentes para tratar de um mesmo fenômeno. Né? Como que funciona a questão da propriedade intelectual e por que é tão complicado no Brasil? Nós dependemos exclusivamente dela também para a proteção desse processo de inovação e de criação. Do ponto de vista formal, todos os criadores teriam que passar por um processo, né, de patente, enfim, para tentar assegurar aí que não haja aproveitamento, mas de cada uma de suas criações. Isto, pensando no fashion design, né, ou seja, nas estações, porque hoje nós temos as coleções, antes elas eram de primavera, verão e inverno. Nós temos a pré-primavera, a pós-primavera, a primavera, ou seja, é tudo muito rápido. Né? O fast fashion, que nós chamamos, que é um fenômeno muito forte, na verdade, ele foi muito fomentado pela internet, pelas redes sociais e pelas grandes cadeias. Então, empresas como C&A, Renner, são empresas que conseguem acompanhar as maiores tendências da moda, né, num preço muito mais razoável, e atendendo toda a sociedade, ou seja, qualquer um, independentemente da sua faixa salarial, do seu poder econômico, pode ter acesso à moda, mas alguns vão recorrer às linhas de luxo, outros vão recorrer a essas grandes lojas, né, que são conhecidas como lojas de fast fashion, porque elas conseguem absorver essas novidades que são lançadas pelas grandes redes. E nós temos aí questões, né, de empresas de fast fashion que conseguem reproduzir exatamente os mesmos modelos das grandes empresas. Né? Então, discussões grandes que surgiram são relacionadas a essas cópias, né? Ou seja, são difícil você dizer que são apenas inspirações quando você vê os desenhos e eles realmente confundem o consumidor. Então, você não sabe exatamente qual é a marca, porque ela te remete a uma marca principal, que seria aquela de luxo, né, a qual está sofrendo o que nós chamamos de um aproveitamento parasitário. Então, vou dar alguns exemplos para vocês, que eu acho que isso funciona de uma forma melhor, até para conseguirmos aí visualizar todas as questões que envolvem o fashion law.
nós temos vários casos, vários processos relacionados, por exemplo, à sola vermelha do Labutan. Então, a Labutan, né, a marca que é Christian Labutan, ela é muito conhecida pelo seu solado vermelho e ele se fixou no mercado, né, com essa referência do solado vermelho. Ou seja, pessoas, celebridades, referências na área da moda começaram a circular com os sapatos do Labutan, sempre ostentando aquele solado vermelho, que fez a referência ali, notadamente fixou a marca do solado, né? E de repente outras empresas começaram a utilizar o solado vermelho. E o Christian Labutan então procurou defender que aquilo não poderia acontecer, porque na verdade aquilo representava uma identidade nacional. Se nós formos partir para uma discussão sem pensar nas características da indústria da moda, todos nós sabemos que a cor não é patenteada. Então, em tese, qualquer um poderia colocar um solado vermelho no sapato. A questão é que ele foi absolutamente inovador em imprimir esse solado vermelho, que é um tom específico, né? Existe uma tonalidade específica para esse solado, e que esse solado realmente se transformou na referência principal da sua marca. Né? Então, não é um símbolo exatamente, o símbolo é o próprio solado. E nós temos decisões ao redor do mundo muito diferentes sobre essa questão. Né? Então, decisões dizendo que sim, que as empresas não podem, aquelas empresas que começaram a adotar o mesmo solado, a mesma cor, em que elas não poderiam reproduzir essa cor no solado, porque justamente isso remete à marca do Labutan e configuraria um aproveitamento parasitário. E aquelas decisões que vão dizer que não, que na verdade isso não é uma questão que merece proteção, porque cor não é protegida. Então nós temos aí diferenças muito marcadas, porque justamente quem julga essas questões muitas vezes não conhece o que é o mercado da moda. Então um dos aspectos mais interessantes que nós temos, tanto nos escritórios de advocacia, consultorias, pareceristas, né? Eu também já pude dar parecer nessa área, ou seja, as questões, dependendo do julgador, elas vão ter a decisão vai ser diferente, justamente porque alguns simplesmente não conseguem entender o processo de criação que está por trás daquele solado vermelho, ou não conseguem compreender a importância da preservação daquela identidade da marca. Então, são questões muito sensíveis e que, muitas vezes, o que nós já vemos é que seria muito mais interessante que fossem decididos por uma arbitragem, ou seja, por pessoas que são especializadas no tema, né? Mas essas questões elas não são levadas à arbitragem, pelo código de trato, ou seja, temos aí um problema real que é de conhecer o mercado. O profissional que trabalha nessa área e são muito competentes, são profissionais especializados, empreendem, gostam, né, acompanham a indústria da moda, eles conseguem identificar qual é o problema relacionado à utilização daquela cor no solado e o quanto aquilo representa a própria marca. E nós temos outros casos interessantes. Tem um caso que eu já trouxe algumas vezes nos meus grupos de estudo e também no curso que nós temos lá na USP, que é um caso que é relacionado à Hyundai. A Hyundai, ela fez uma propaganda, depois se vocês colocarem no Google, vocês conseguem buscar, Hyundai Sonata Super Bowl. Ela faz uma propaganda do Sonata no intervalo do Super Bowl, que é assim, a maior audiência dos Estados Unidos, né? Assim, os Estados Unidos para, como se fosse a final do mundo brasileiro, o Brasil está na final. Né? Em pese hoje em dia, talvez não tenha a mesma audiência que tinha antigamente. Mas é uma audiência tremenda e eles tinham poucos segundos para veicular esse comercial. E neste comercial, a Hyundai ela faz uma alusão de que o luxo é acessível, ou seja, o Sonata é um carro barato, diferente dos demais dos Estados Unidos, com o mesmo luxo e de uma forma acessível. Então, todo comercial ele é muito interessante, porque você vê pessoas servindo escargot, enfim, comidas refinadas, um carro que passa, como se fosse dentro de um palácio, enfim, tem toda uma referência ao mercado de luxo. E em poucos segundos, há uns jogadores de basquete cuja bola
faz referência aos símbolos da Louis Vuitton. Então, a bola de basquete em si, ela faz a referência ao símbolo de uma bolsa Louis Vuitton. Isso dura 2, 3 segundos, mas foi o suficiente para que a Louis Vuitton acionasse a Hyundai buscando uma reparação, porque ela disse que a Hyundai estava realmente aproveitando, né, da mobilidade da marca, do luxo da marca, né, ou seja, era um aproveitamento parasitário que havia sido feito pela Hyundai, para que ela alavancasse a marca dela como uma marca de luxo. Vale lembrar que eu estou falando dos Estados Unidos, onde realmente Hyundai não é uma marca de luxo. Então, havia ali todo um debate jurídico em cima se havia ou não um aproveitamento parasitário, se isso merecia ou não uma reparação. E os tribunais entenderam que sim, que deveria haver uma reparação, que não poderia ser feito o que foi feito pela Hyundai, ou seja, ela representar os elementos da marca Louis Vuitton naquela bola de basquete para dizer que a marca dela é uma marca de luxo. E vejam que como isso é bem simbólico, porque ninguém confundiu que aquela bola de basquete era uma bola Louis Vuitton. Nós não estamos falando de confusão, porque na concorrência desleal, a tradicional, há confusão. Você compra A pensando que é B. Não é verdade? Então nós temos ali, eu achei que essa bolsa era uma bolsa da Hermès, mas não é. Então eu comprei gato por leve. Mas não é isso. Nesse caso, todos sabiam que aquela marca, que na Louis Vuitton nem vendia bola de basquete. É o simples fato de fazer referência à marca e para pegar carona, por isso que a gente fala que é o efeito free rider. Você pega carona na marca que está consolidada dentro do mercado de luxo. Isso é muito interessante, porque quando nós vamos falar de aproveitamento parasitário, aquele que faz o aproveitamento parasitário, ele não quer eliminar a marca. Na verdade, ele quer que ela continue forte, porque ele se aproveita dela. Então, ele quer crescer com essa marca, ele faz a referência pensando nessa marca. E nós temos decisões diferentes no próprio Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos entendeu, neste caso da Hyundai, que, de fato, a Hyundai não poderia fazer referência na bola de basquete, a marca Louis Vuitton, mas, ao mesmo tempo, existe um outro caso que chama Louis Vuitton. Louis Vuitton foi uma marca que lançou acessórios para cães nos Estados Unidos. Se vocês colocarem também no Google, vocês vão identificar que existem várias bolsinhas de pelúcia, etc., que são feitas para cães, casinhas de pelúcia, e todas fazendo também referência à marca Louis Vuitton, as bolsas da Louis Vuitton. E, obviamente, ali ninguém confundia que aquilo era da marca Louis Vuitton, mas a Louis Vuitton também acionou, dizendo que não gostou, ainda que fosse uma paródia, que existe muito isso, paródia na moda, a marca dela, mas aí os tribunais entenderam diferente. Não, naquele caso não havia problema, porque de fato era uma paródia, que aquilo não se confundia com a marca e que então não merecia reparação. O caso foi para a segunda instância, enfim, mas isso é só para demonstrar que dentro dos tribunais nós temos posições muito diferentes. Nós não temos aí um posicionamento unânime sobre essas questões que envolvem fashion law. E existem outras questões que vão fugir da lei de propriedade industrial e das questões de propriedade intelectual, que são relacionadas à cadeia da moda. Então, vocês devem estar acompanhando muitos debates relacionados ao trabalho análogo ao escravo. Grandes redes brasileiras foram, não são brasileiras, mas as empresas fixadas no Brasil de grandes grupos econômicos, como Renner, C&A, tivemos aí um caso também relacionado ao mercado mais de luxo da Lei Blanc, ou seja, que identificaram o trabalho análogo a escravo no processo de produção. Então, você tinha ali lugares inóspitos, com imigrantes costurando para essas empresas terceirizadas, e aí a empresa, o grupo econômico, a marca Renner dizendo, ou as outras marcas dizendo, que na verdade ele só compra o produto dessa empresa terceirizada, que ele não
não tem nenhuma relação com o fato de existir aí um trabalho análogo escravo. E como é que isso realmente traz a responsabilização desses grupos econômicos? Não é? Então, esses casos ficaram muito mais ostensivos depois da tragédia, né, que aconteceu em Bangladesh, 5 anos atrás. Nós tivemos lá o desabamento de um prédio com milhares de mortes, né, e eram justamente pessoas dedicadas à produção da cadeia fashion, né, ou seja, produtos que são elaborados na China. Você já deve ter pego a etiqueta da roupa de vocês e deve ter visto que muitas delas são feitas na China, em Bangladesh, Indonésia. Se não fizer, eu recomendo que faça. Né? E existe um movimento, inclusive, muito forte nas redes sociais, não sei se vocês também já acompanharam, a hashtag que é quem fez minhas roupas. Né? Então, diante dos 5 anos dessa grande tragédia, o movimento Fashion Revolution Brasil lançou essa proposta, né, de provocar as empresas para que elas digam quem fez minhas roupas, que é justamente para questionar a cadeia produtiva. Né? Você tem aí a produção de uma camiseta que poderia custar 9 centavos, vendida a R$90 no Brasil, mas porque ela custa 9 centavos lá na Indonésia. Né? Então, e isso traz várias questões sociais, né? Como aqui a palestra é o Festival, uma perspectiva dos impactos jurídicos, econômicos e sociais. Nós temos que trazer essa questão social muito próxima, porque, de fato, nossa sociedade é uma sociedade de consumo. Né? Então, você vê as grandes blogueiras, né, e aí as grandes redes fazendo uma propaganda muito forte para que todos consumam e estejam na moda, né, ainda que com produtos contrafeitos ou produtos que vão ser vendidos nessas grandes lojas de departamento fast fashion à base de um trabalho análogo ao escravo. Você tem ali problemas reais relacionados à responsabilização dessas empresas, desses grupos econômicos. Né? Então, como que os tribunais regionais de trabalho conseguem lidar com essas questões e responsabilizar essas empresas na cadeia? Já existe jurisprudência consolidada sobre isso, de que elas devem ser responsabilizadas, ainda que elas terceirizem isso, né? Mas é um movimento muito difícil de controle. Existe aí todo um trabalho sendo feito para tentar notificar essas empresas, verificar onde acontecem esses trabalhos, enfim, multas elevadas, muitos saques sendo, né, assinados nesse sentido, e também sendo rompidos, né, com empresas que são reincidentes. Mas esse é um aspecto muito forte dentro da empresa, das grandes empresas, principalmente aquelas que têm capital aberto. E aí nós vamos entrar na questão de mercado de capitais mesmo, né? Ou seja, as sociedades possuem aí capital aberto. Quando você identifica um problema relacionado a um trabalho análogo de escravo, o que acontece com as ações? As ações caem. Né? Você tem aí uma queda de investidores. E isso aconteceu em casos reais relacionados à indústria da moda. Nós temos grandes grupos econômicos da moda, não só fora do Brasil, mas também no Brasil. Né? A Restock comprou grandes marcas. Nós tivemos aí a Inbrands, né, que chamou muita atenção, o caso até que foi levado ao CAD, quando comprou a marca do Alexandre Hertkovich. Então, nós temos várias, e os grupos econômicos, eles existem justamente para o fortalecimento, né, até mesmo para conseguir colocar essas marcas brasileiras no mercado internacional, que é um grande desafio. Né? O Brasil, ele ainda não é um grande exportador, quando nós falamos aí de moda. Temos essas questões que também são relacionadas à importação paralela. Né? Tem um caso bem interessante, que é um caso envolvendo, ano passado, um caso envolvendo a empresa Diesel, né? Em que nós temos aqui no Brasil empresas que são autorizadas pela Diesel para a comercialização das calças Diesel, e havia algumas pessoas, empresários, que iam até os Estados Unidos, compravam as calças dos Estados Unidos e revendiam aqui no Brasil, mas não eram autorizados pela Diesel. E isso se chama, né, a importação paralela. Veja, nós temos mesmo na nossa doutrina posições completamente diferentes. Se vocês forem pegar a professora Maristela Bassi e a professora Paula Porchoni, elas têm posições distintas sobre o tema, dizendo uma favorável à importação paralela, dizendo que a partir do momento que a empresa ela vende não há nenhum ilícito, e outra dizendo que sim, que é um ilícito, porque se a empresa tem contratos de exclusividade com empresas aqui no Brasil, obviamente
ela não está falando, né, dessa exclusividade. Então, são posições bem distintas e posições que os tribunais ainda não amadureceram no sentido de existir uma jurisprudência consolidada sobre o tema. Nesse caso da diesel, o TJ, ele realmente proibiu a importação paralela. Ele disse que aquilo era ilegal, então que a empresa não deveria fazer a comercialização. Né? E a gente tem uma questão do pós-venda, de fato. Então, se você tem a calça teve algum defeito, então você vai procurar o saque da diesel. E aí a diesel vai dizer, não, mas essa calça eu não vendo no Brasil. A minha autorizada não vende esse modelo no Brasil. E ela é obrigada a ajustar, então se torna um problema também de direito do consumidor. Eu estou trazendo todas essas questões só para mostrar realmente como existem muitos temas relacionados ao fashion law. Nós vamos ter questões de direito trabalhista, nós vamos ter questões relacionadas a migrações e trabalho escravo, nós vamos ter questões relacionadas ao direito antitruste, à concorrência desleal da LPI, à propriedade intelectual, vamos ter problemas relacionados aos grupos econômicos e à abertura de capital e mercado de capitais, questões de compliance. Né? Nós tivemos, que foi uma forma pioneira, digo para vocês que não é fácil, tem um departamento que é um departamento de direito público, né, de temas mais fechados, vamos dizer assim, e eu fiz uma proposta de um curso de extensão de fashion law há uns 5 anos, logo que eu ingressei na faculdade. Obviamente, isso foi um certo motivo de chacotas dos meus colegas do departamento, né, falando o que a professora Juliana vai tratar de fashion law. Ninguém, na verdade, se preocupou muito em entender o que envolvia o fashion law, mas a partir do momento que eu comecei a chamar os colegas para que eles discutissem os temas comigo no nosso grupo de estudos, eu acho que isso tornou totalmente diferente a visão que eles tinham da matéria. Né? Eu não sei porque quando nós falamos de fashion, traz uma aparência de algo frívolo, algo, né, que não tem importância, mas na verdade é uma indústria extremamente rica, com características muito próprias, e que isso faz com que a pesquisa ela seja muito diferenciada. Né? A pesquisa e a atuação nessa área. E você precisa ter uma visão global do que é a área. E isso tem uma relação muito forte com o próprio direito antitruste, que diria que é meu quintal favorito, né? Então, onde eu piso com mais segurança. No direito antitruste, cada mercado é um mercado. Então, você vai trabalhar com uma questão que envolve montadoras, é uma realidade completamente no mercado de cervejas. Né? Então, em cada mercado tem as suas particularidades. Você obrigatoriamente precisa entender o mercado. Por isso que nós definimos o mercado relevante de produto geográfico. São questões absolutamente importantes para você entender o mercado que está em análise. Quando nós vamos falar do mercado da moda, você também precisa entender esse mercado, a cadeia produtiva desse mercado, os efeitos reais que o problema relacionado ao trabalho na escravo pode impactar nas ações dessa empresa. Você pode começar a se preocupar com questões de compliance empresarial, ou seja, fazer um ajuste de conduta dessa empresa desde a base, para que ela realmente se torne uma empresa segura para o investidor. Nós vamos ter questões muito importantes relacionadas a essa proteção de propriedade intelectual, ou seja, o que vale a pena eu levar para o INPI ou não, quais são os registros que eu devo fazer ou não, o que vale a pena, efetivamente, registrar como direito autoral, pensando também na rotatividade. Os problemas que surgem são problemas muito interessantes. Por exemplo, dentro do nosso grupo, surgiu uma questão de uma criadora, uma pequena criadora de joias, bijuterias, né, etc., e que ela desenhou um colar muito bonito, diferente, e postou no seu Instagram. Passou mais ou menos uma semana e meia, aquele colar estava no pescoço da Giovanna Antonelli na novela das 8 da Globo. E uma amiga dela tirou a foto da novela e mandou para ela. Disse, nossa, vi seu colar no pescoço da Giovanna Antonelli. E aí ela falou, mas eu não vendi esse colar. Ou seja, em uma semana e meia, alguém copiou aquele modelo, aquele colar, e esse colar já estava no pescoço, né, numa atriz da novela das 8, e a própria criadora, ela falou, poxa, como que eu faço para proteger a minha criação? Existem meios para isso? Existem, mas isso tem um custo também, não é? Então,
Isso é bem interessante, eu acho que isso a Susan Scafidi, ela foi brilhante quando ela criou o instituto dela em Nova York, porque a ideia dela era justamente proteger esses criadores que não têm acesso a essa proteção. A grande verdade é, e eu dou aula até na Faculdade de Santa Marcelina para pessoas que são formadas em moda, né? Então, a formação, a moda, não traz elementos de proteção jurídica. Né? O criador ele não está preparado para isso. Então, quem vai dar a solução somos nós, operadores do direito. E nós temos que entender a realidade de cada um dos criadores também para poder atendê-los de forma adequada. Né? Seja realmente tentando proteger todas essas criações por meio de registros, né? Seja também procurando outras formas alternativas de solução de conflito que também tem um tempo econômico mais interessante para esses criadores. Porque o nosso grande problema, e é o nosso sistema jurídico, né, geral, é o tempo que nós levamos para ter uma resposta. Nós temos um caso bem interessante brasileiro, e esse também é um caso que vocês poderão encontrar se colocarem no YouTube, é um caso relacionado a Monange. Não sei se vocês já viram esse caso, mas a Monange ela criou um desfile que nos faz lembrar o desfile da Victoria's Secret. Né? Então, era um modelo, né? Grandes modelos, aliás, duas delas, inclusive, angels da Victoria's Secret, desfilando com aquelas asas de borboleta, de anjos, etc., em grandes estádios, com cantores, como acontece. A grande diferença é que na Victoria's Secret você tem os grandes modelos vestindo Victoria's Secret, num grande evento que tem transmissão nacional, e você vai ter Maroon 5 cantando, etc. No Brasil você tinha os cantores nacionais, você tinha o Skank, por exemplo. Né? Então, adaptações do Piniquins, né? Mas o modelo era idêntico, né? A forma como os modelos se apresentavam, como os cantores subiam ao palco. Tinha uma parceria com a Xuxa, para pouco, né? Algo que podemos depois se isso era bom ou não para mais. Mas o fato é que a Victoria's Secret judicializou a questão. Né? Então a Victoria's Secret falou assim, não, escuta, há um aproveitamento real de toda uma identidade que eu criei aqui. Né? Ou seja, eu criei essas grandes... eu criei essa ideia, né, das grandes modelos, usando essas asas de borboleta. Eu criei essa ideia de ter um grande cantor, uma grande banda durante o desfile, né? E ao mesmo tempo, do lado da Monange, que a Monange faz parte do Fermatas, eles diziam que não, que na verdade eles nem comercializavam lingerie. A única coisa que tinha de semelhante, na verdade, de comercialização era realmente os cremes, né? Tem os cremes da Victoria's Secret, tem os cremes da Monange, mas o foco não era lingerie. Mas veja, como eu falei para vocês, uma questão é a concorrência desleal típica, vamos dizer assim, que nós temos a confusão, né? Que você compra Monange achando que é Victoria's Secret. Do outro lado, nós temos um aproveitamento parasitário, que é o caso, né? Ou seja, você tem produtos diferentes, mas você tem um aproveitamento de toda a criação deste desfile para uma outra empresa que também está querendo alavancar a marca. Né? Então, existe o que nós chamamos de locupletamento do esforço alheio e a diluição da marca. Né? Tanto que, nesse sentido, o TJ do Rio de Janeiro, ele entendeu que a criação de ideias, independentemente de registro no órgão competente, deve ser protegida pelo ordenamento jurídico. Veja só, então aqui a proteção ela vai além do que geralmente se entende, que seria a proteção apenas quando há um registro da criação. E no mesmo sentido, nós temos um outro caso brasileiro envolvendo a marca francesa Hermès, né, que é bem conhecida pelas suas bolsas, que são caríssimas, que levam dias para serem confeccionadas, que é um processo handmade. E a bolsa 284. A bolsa 284 ela foi lançada pelos filhos da Helena Franchese, né, que era dona da Daslu. A bolsa 284 ela era feita com moletom, né? Ela imitava o formato da Hermès, mas com um material que a Hermès não usa, a Hermès usa couro, então elas estão usando ali moletom.
E, ao mesmo tempo, ela usava o slogan, I'm not the original, né? Então, eu não sou original. Mas, o que aconteceu? A Hermes também não gostou dessa ideia, né? Fazia remissão à bolsa da marca. E ela judicializou no Brasil. E, na verdade, ela explicou isso. Apesar de não correr a conclusão, a Bolsa 284 se beneficiou do design e de todos os investimentos feitos pela Hermes. Isso prejudica a nossa reputação como fornecedora de produtos exclusivos em um segmento de mercado que é especializado. Né? E o tribunal entendeu que a Hermes tinha razão também. Né? Mas vejam, essas soluções, elas só são boas, né, do ponto de vista de atender a proteção do processo de criação, a partir do momento em que ela, de fato, compreende as particularidades dessa indústria. Se não houvesse aí uma preocupação real com a indústria, ou com o que envolve o processo de criação, e aqui a gente poderia entrar numa discussão teórica que eu adoro, né? Porque a gente está falando aqui realmente de um tema que envolve o desenvolvimento econômico lá de Schumpeter. Então, há aqui um incentivo para que você crie. Né? Se você, a partir do momento que você libera, ou seja, que você não protege esse processo de criação, você cria um desincentivo para a inovação. Né? Então, é essa preocupação que o direito precisa ter, independentemente do que nós temos positivado. Ao mesmo tempo, nós temos que buscar outras soluções que sejam ótimas, ou pelo menos melhores o suficientes, que não apenas aquelas que vão tratar de trazer o tema para a esfera penal, ou seja, nós vamos trazer só a esfera punitiva do direito penal para a solução de questões relacionando a cadeia de indústria de design e indústria fashion. Não é uma solução inteligente, nem suficiente, e nem também dentro do que nós chamamos de tempo econômico, ou seja, precisa ser um tempo exato para proteger esse processo criativo. Então, eu sei que nós vamos ter um tempo aí para debates, eu continuaria falando aqui facilmente mais uma hora, ou dias, sobre o tema. Eu acho que esse tema do Fashion Law é um tema fascinante, envolve aspectos muito diferentes. Nós tivemos na faculdade, na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, o primeiro curso de extensão em Fashion Law, de 30 horas. Esse curso, para mim, foi uma experiência maravilhosa. Nós tivemos pessoas assim, vindas do Piauí para assistir esse curso, um curso que lotou. Eu não lancei outro somente pela burocracia que ele demanda. Né? Dentro da universidade pública, qualquer coisa que você crie demora muito tempo e você tem que passar por 20 instâncias. E como eu estou fazendo meu pós-doutorado nos Estados Unidos, eu ainda não tive, digamos, o tempo, a paciência para conseguir lançar uma segunda edição. Mas nós tivemos uma experiência muito positiva, com temas muito diferentes, né? Tanto de concorrência, como de contratos, os tipos de contratos mais comuns no Fashion Law, compliance dentro da indústria, e foi muito positivo também perceber como isso cresceu. Né? Nesse ano nós vamos ter ainda a apresentação de trabalhos neste tema durante o evento que vai ser realizado em outubro, vai ser 18 de outubro, depois vou passar para os GPs para que possam divulgar todos, mas eu acho que vai ser um momento bem interessante para também nós conhecermos tudo que vem sendo produzido na área de Fashion Law, dentro lá da Universidade de São Paulo. Nós temos TCCs, nós tivemos artigos publicados em eventos internacionais, artigos publicados em revistas indexadas, e isso vai consolidando a área. A área, para existir, na minha humilde opinião, você precisa ter um grupo atuante e realmente fazendo com que a importância do surgimento desse novo se consolide. Né? O novo, ele depende muito de um grupo. Não existe. Eu já vi umas discussões um pouco bobas dentro do Brasil de quem foi o primeiro que trouxe o Fashion Law para o Brasil. Eu acho isso uma grande bobagem, porque uma pessoa só não faz uma área do direito. Né? Então, eu acho que é uma área que vai crescer muito, porque os escritórios absorveram, a sociedade absorveu, a indústria precisa, porque os criadores necessitam, justamente porque ela envolve temas que são do nosso dia a dia, são temas que são contemporâneos e que necessitam de um esforço jurídico e pessoal muito grande para que haja uma compreensão melhor de tudo que é envolvido dentro de um único setor, ou seja, de uma única indústria. Nós temos um universo muito grande que precisa ser compreendido para que as soluções jurídicas sejam adequadas.
Então, fico à disposição de vocês. Eu gostaria mais uma vez de agradecer o convite e a permissão, né, de fazer isso de uma forma virtual. E fico à disposição de todos aí para as questões que surgirem. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Professora Juliana, me ouve? Ouço. Então, gostaria de cumprimentá-la, inicialmente a professora Juliana Oliveira Domingues, dizendo que é um imenso prazer conhecê-la. Aprendi muito hoje na figura de primeiro debatedor. Você já facilitou bastante o meu serviço e a minha função aqui hoje, porque eu acho que os principais pontos já foram abordados com grande alegria e satisfação. Gostaria de convidar a professora Luciana Lopes Canavês para compor a banca aqui conosco. Vem aqui, professora Luciana, uma das principais responsáveis pelo evento. E cumprimentar também o colega que está aqui do meu lado, Guilherme Gravatin, que eu conheci em 2016, no evento que teve aqui na Unesp, voltado a direitos autorais. Fico muito feliz de retornar aqui na casa. A professora Luciana me convidou, fiquei extremamente feliz, é uma verdadeira honra, como já disse. Bom, acerca do tema, eu acho que a professora Juliana, ela já deixou bem claro a todos, inclusive motivando aqui TCCs de vários, eu tenho certeza, e também trabalhos de iniciação científica. Eu acho que ela conseguiu destacar bastante o aspecto econômico da moda. Quando falamos de fashion law, eu acho que ficou bem claro a afetação econômica da moda no mundo como um todo, inclusive aqui no Brasil. E se chama a atenção da economia, é claro que chama a atenção de nós que somos do direito. O que eu gostaria, a título de complementação, de chamar a atenção aqui, é que quando falamos de moda, além de uma afetação econômica, também existe aqui uma afetação social. Porque quando falamos de moda, nós falamos de um modo de expressão e comportamento das pessoas. Então vejam só, se estamos falando sobre até uma temática que além de uma importância econômica, também destaca uma importância social como uma forma de expressão, é claro que nós temos que tomar cuidado e devemos estudar bastante esse tema. Faço uma brincadeira aqui simples. Vou mostrar para vocês que eu tenho o poder da adivinhação. Querem ver só? Mostrando a força da moda de uma maneira bem simples. Você de vermelho. Você mesmo. A gente não se conhece. Né? Qual que é o seu nome? Michele, a gente não se conhece, correto? Mas eu tenho certeza que você faz direito aqui na Unesp. Por quê? Exatamente. Ali tinha um colega que eu ia brincar com ele e fugiu. Ele também estava com a camisa escrito Direito Unesp. Então vejam, quando falamos de moda, o quão expressivo e comportamental isso é. Ali temos um de verde. Qual que é seu nome? Vitor. A gente também não se conhece, né, Vitor? Mais ou menos. Mais ou menos. Bom, chegou mais um aluno de Direito da Unesp. Qual que é seu nome? Cristiano. Você me conhece, Cristiano? A gente não se conhece, né? Mas você viu que eu tenho o poder de saber que você é aluno aqui da Unesp. E como que eu sei disso? Então, pessoal, é uma brincadeira, é claro que eu quero fazer com vocês de maneira bem rápida, mas demonstra como a moda ela pode ser expressiva também. Então, além dessa força, a economia, a movimentação da moda ao longo de um ano gira milhões e milhões de reais, ela também representa uma força de expressão muito forte. Vejam só, pessoas que eu não conheço, que é um prazer conhecê-los, eu já sei algumas informações importantes acerca dela. Então, é claro que quando falamos da Fashion Law, é importante que a gente realize um estudo acerca da temática. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, inclusive pelos trabalhos que serão apresentados amanhã, é que eu percebi que muitos de vocês vão falar sobre pirataria. Dos presentes aqui, quem vai falar de pirataria amanhã? Ninguém? Sério? Eu vi muitos trabalhos, né, dos resumos lá. Eu contei, salvo engano, tem 18 trabalhos que vão abordar, ainda que de maneira tangencial, a temática pirataria. E quando falamos de fashion law, quando falamos de moda,
a professora Juliana colocou um ponto interessantíssimo voltado também à concorrência desleal e à pirataria. E um ponto que eu chamo a atenção, que vem a corroborar junto à pirataria, é a internet. É a força e a velocidade que as informações correm. Hoje, se tiver um desfile de moda em Tóquio, em frações de segundos, as pessoas interessadas já têm informação da tendência, do que está acontecendo e o que vai acontecer. Será que isso não gera uma concorrência desleal? A questão que eu iria abordar, mas eu acho que a professora Juliana também já falou bastante sobre a fast fashion. A gente vê que as grandes empresas, na verdade, elas fazem uso, né, de uma maneira parasitária de uma criação de outro design. Então, como que fica isso, a repercussão disso ao direito? Da pirataria, eu gostaria de chamar a atenção de uma marca, que é a Dudalina. Sabe quando que a Dudalina descobriu que ela se tornou uma marca importante? Alguém já fez algum estudo sobre isso? A Dudalina, ela descobriu que ela se tornou uma marca de renome a primeira vez que ela viu uma reprodução da roupa dela. A partir do momento que ela teve ciência, que ela chamou a atenção da pirataria, é que então, o que eu quero destacar aqui, um mal tanto quanto necessário, é claro, o que perceberam os donos da marca é que eles tinham, de fato, alcançado o sucesso, porque chamou a atenção até mesmo para a reprodução da sua roupa. É claro que isso é extremamente negativo em uma perspectiva econômica, mas eu quero chamar a atenção e provocar também para este outro lado, que é a questão da acessibilidade. Pois, uma vez que uma roupa ela é criada pelos designers dessas grandes marcas, o público direcionado a essa produção é um público relativamente diferente ao público das produções piratas. Aí alguém vai se perguntar aqui, então, Fred, você está defendendo a pirataria? Não, não estou defendendo a pirataria. Eu sou um dos maiores defensores dos direitos autorais. O que eu quero chamar a atenção é para uma realidade econômica que acontece no nosso país. E me chama muito a atenção. E eu acho que a gente tem que estudar, refletir um pouco mais acerca disso também. Um ponto curioso, né, que eu acho a pessoa de uma inteligência gigantesca quando falamos de fashion law, e que me preocupa um pouco do abuso com Photoshop. Será que isso não fere a imagem daquele modelo, daquela modelo? Quando você compra uma revista, quando você vê uma propaganda, lamentavelmente, nós vamos encontrar algumas situações de uso, né, de um tanto quanto abusivo. E se procurarem na internet, no YouTube, alguns vídeos, situações pitorescas de modelos sem umbigo, de partes completamente distorcidas do corpo. E aí, será que o uso abusivo do Photoshop não representa uma afronta ao direito autoral daquele modelo? E mais que isso, gera na sociedade uma expectativa extremamente frustrada de alcançar aquilo que está sendo proposto? É um ponto de se pensar. E o que eu chamo a atenção aqui, que eu acho que é uma sacada bem interessante. Eu acho que todo mundo viu aqui o clipe Vai Malandra, né? Todo mundo aqui conhece esse clipe da Anitta. E o que ela tenta demonstrar com esse clipe? Uma sacada inteligentíssima. A verdade do corpo da mulher não é perfeito. Tudo bem que ela fez aí, sei lá, umas 30 intervenções cirúrgicas. Isso não vem ao caso. Fez. E o que ela mostra, por isso que é de uma inteligência gigantesca, é uma imperfeição que até hoje não existem técnicas cirúrgicas estéticas suficientes para corrigir aquilo. Então vamos aceitar, vamos reconhecer que aquilo é possível. Será que a gente vê esse tipo de imperfeição, e aqui falando de maneira bem clara, celulite, em propagandas? Será que isso representa e destaca uma realidade social? Isso não demonstra, como eu coloquei para vocês, a afetação social da moda, criando uma frustração? Eu fico muito preocupado com a sociedade hoje em dia, principalmente quando eu vejo tantos jovens sofrendo com frustrações, tendo inclusive repercussões psicológicas. Será que um pouco disso não é responsabilidade dessa imagem distorcida que é pregada à sociedade? Fica aí para vocês pensarem um pouquinho sobre esse aspecto social da moda.
E quando falamos, é claro, da preocupação em se regulamentar a moda, e trazendo um pouquinho para a minha pesquisa é mais relacionada para a questão da responsabilidade social da empresa. É claro que a criatividade, ela vem a fortalecer a força de uma marca. E existe uma marca que me chama muito a atenção, uma marca norte-americana, professora Juliana, eu não sei se você já ouviu falar dela, que é uma marca que se chama Tons, que é uma marca que produz sapatos. E a principal propaganda deles é que a cada sapato vendido, eles doam outro sapato para comunidades de países carentes. Essa marca, como eu disse a vocês, é uma marca norte-americana, e o criador dessa marca teve essa ideia em uma viagem na Argentina, no interior da Argentina, não me recordo a cidade, e ele ficou chocado em conhecer crianças de 8 a 11 anos que nunca tinham usado um sapato na vida. Isso criou um choque, falou, caramba, você tem 11 anos e nunca calçou nada. E a criança, com toda a sua humildade, sorria e falava, não, eu não sei o que é o sapato. Então, criou-se uma marca com esse valor, com essa estratégia, inclusive, entrando no mercado concorrencial, com uma perspectiva de viés social, que a cada sapato vendido, outro seria doado. Hoje é uma marca de um valor de mercado gigantesco, porque a sociedade, ela reconhece e valoriza esse tipo de atuação social, que tem, inclusive, como um dos principais objetivos, e que foi abordado pela professora Juliana, enfrentar o dumping social. As empresas hoje, inclusive da moda, que foram processadas, até mesmo já condenadas por eventuais crimes, não tenho dúvida que isso gera uma ferida na marca gigantesca, e ferida especialmente no viés econômico. Sejam grandes marcas, né, que trabalham com o público mais elitizado, e sejam marcas voltadas ao fast fashion. Então, eu gostaria de rapidamente chamar a atenção deste ponto com os senhores. E quando a professora Juliana falava de cor, eu lembrei de um ponto curioso. Tem alguém aqui da sala que é de Batatais? Cidade vizinha, aqui é 40 quilômetros. Você sabe da história do teto da igreja? Do azul? Eu lembrei aqui, professora Juliana, aqui do lado, a 40 quilômetros, temos uma cidade que chama Batatais, que é a 10 quilômetros ali da cidade de Brodowski, onde nasceu um dos principais artistas aqui da região, que é o Cândido Portinari. E o teto da igreja de Batatais, ela possui uma cor que é chamada de azul Portinari. E existe aqui uma grande discussão, inclusive processual, confesso aos senhores que eu não sei o trâmite processual deste processo, mas buscando a patente daquela cor, porque é uma cor única. O azul Portinari, ele não foi replicado em nenhum local. Então vejam só que quando falamos de marcas, patentes, criações, produções, inclusive na perspectiva da moda, tudo é possível de discussão. Inclusive aqui na nossa região, quando a gente fala do azul Portinari, uma cor que ainda não foi replicada. E busca-se então a patente desta cor. Confesso aos senhores, vou até pesquisar, porque agora fiquei curioso novamente de saber como que está essa questão. E quando falamos de moda, e trazendo novamente uma expressão, a importância da expressão social da moda, o que eu gostaria de lembrar aqui, a maioria que não vai lembrar, infelizmente, isso me deixa um tanto quanto triste, era das propagandas de cigarro. Hoje, a geração, fico muito feliz por isso, a geração de hoje, que não é tão distante da minha, ela não tem mais uma acessibilidade às propagandas de cigarro que ocorria a todo momento. Na TV, nos jogos, em todos os lugares, demonstrando que fumar era o quê? Era legal. Que fumar era o quê? Era uma forma de se inserir em sociedade, e quem fumava estava na moda. E vejam só o risco disso. O giro de uma economia sobre uma marca, trazendo repercussões gigantescas para a sociedade. Hoje, para quem fuma especialmente, sabe que ali atrás do cigarro existem advertências e recomendações quanto à saúde daquela pessoa. E aqui surgiu, os estudantes de Direito provavelmente já escutaram essa expressão, que é a lei de Gerson. Gerson era um ator que
fazia propaganda para Marlboro, né, professor Luciano? Marlboro? Eu acho que era para Marlboro, outra marca de cigarro, e que demonstrava ali que aquela era a marca de quem não gostava de perder. E aí não surgiu o exemplo na sala de aula quando o professor fala, então, pessoal, aqui a gente aplica a lei de Gerson, a lei daquela pessoa que não gosta de perder, de uma produção de uma marca de cigarro. Então, quando falamos de moda, trazendo aqui a questão do designer e moda, é claro que a gente vai ter aqui uma expressividade extremamente importante que chama a nossa atenção, que merece estudos. Eu não tenho muito conhecimento prático de fashion law. O meu conhecimento é mais voltado a direitos autorais, voltado especialmente para tecnologia. Mas me chama a atenção, é um tema que eu estudo, que eu acho que deve se desenvolver cada vez mais ao longo dos últimos anos. Mais uma vez, parabenizando a professora Luciana por esse evento. E um ponto que eu, para finalizar aqui, que eu gostaria de chamar a atenção, é um projeto de lei, para quem gosta de estudar o tema, que já gerou inúmeros debates, não foi o primeiro projeto de lei criado nesse sentido, voltado à regulamentação da profissão do designer. A última proposta de lei acerca do tema é a 6.808 de 2017, já ocorrendo vetos parciais, mas que, ao meu ver, mostra-se extremamente pertinente tal discussão sobre a possibilidade e necessidade de se regulamentar no país a função do designer, da mesma forma que ocorre com o advogado, que ocorre com o engenheiro, com o médico. Também existe, então, essa proposta em trâmite, não pela primeira vez, mas que, infelizmente, eu acho que, mais uma vez, não vai para frente, e que eu gostaria que vocês estudassem um pouco mais. Por exemplo, no Brasil a gente fala hoje de aproximadamente 380 faculdades com cursos voltados a design. Se cada uma delas tiverem 20 alunos, que é um número razoável, nós estamos falando da formação de mais de 7.500 pessoas por ano. Imagina a implicação disso. E aqui cria-se um limbo quando a gente fala da moda, de afetação no campo do direito do trabalho, no campo de propriedade intelectual, no campo de defesa do consumidor, e mais que isso, em um campo, em uma impossibilidade do designer de maneira ampla de contratar com o poder público, que poderia ser contratado, por exemplo, para abordar questões de identidade visual, de sinalização pública, de desenvolvimento de projetos mobiliários dos mais diversos tipos. Então, o tema que chama atenção quando falamos de design, quando falamos de moda, é um tema que certamente tem uma repercussão econômica global gigantesca e também social. Por isso, fica aqui minha atenção para que vocês deem continuidade aos estudos desse tema, que certamente vai contribuir e muito para o desenvolvimento do direito no nosso país. E eu acho que, de maneira bem rápida, seriam essas algumas das observações, a título de debatedor, que eu gostaria de trazer, professora Juliana. Bom, boa tarde a todos aqui. Gostaria de dar o meu salve internacional à professora Juliana, que está fora, dizer que eu torço muito pelo pós-doutorado dela nos Estados Unidos, que ocorra tudo bem, dizer que o Fashion Law, ele, comparado com algumas outras áreas do direito, é bem recente, mas a doutora Juliana já conseguiu se tornar aí um expoente importante, né, de reconhecimento nacional na área. Cumprimentar de novo a professora Luciana, agradecer pelo convite, e o professor Frederico Martos. Esses dois aqui já tive a grande oportunidade de trabalhar com eles na minha época de Unesp. Bom, eu gostaria de... para mim é um imenso prazer falar sobre essa parte do direito, porque o Fashion Law é uma coisa que está crescendo assim absurdamente, e a gente está vendo aí, como a professora Juliana pôde salientar, ele tem desdobramentos em várias áreas do direito, ele tem uma abrangência gigantesca, uma complexidade gigantesca, não é algo fútil, algo frívolo, algo superficial, não. Na realidade é algo muito complexo e que a gente percebe que não existem
no Brasil literatura, não existem o mesmo nível de pessoas pensando no Fashion Law como necessitaria, e é algo que, por esse crescimento exponencial, só vem a trazer bons frutos aqui para a comunidade jurídica do Brasil, internacionalmente, e também para a comunidade jurídica do Brasil. A professora Juliana falou vários casos interessantíssimos, até durante a minha fala eu vou comentar algumas curiosidades de dois que ela disse. Mas antes disso, eu gostaria de fazer alguns apontamentos sobre como isso é importante do ponto de vista de que a gente vê, não sei se quem acompanhou a minha fala da primeira mesa antes do almoço, num contexto que vem de Revolução Industrial, que a gente tem, pela indústria, apropriação de muita coisa que antes ficava relegado somente às artes, ao mecenato, e que agora a gente precisa tratar com a objetividade e a importância que são necessárias no contexto de pós-modernidade, né? E quando a gente fala de moda, o crescimento da indústria e essas várias demandas dentro do Fashion Law, que abarcam várias áreas do direito, a gente percebe que assim, é algo que, muito mais do que uma modinha, é algo que vai se continuar, vai se perpetuar e continuar aí para sempre, porque a moda em si, ela, eu pego agora, eu peço licença para fazer algumas considerações um pouco mais filosóficas e sociológicas. Pego o ensaísta Bauman, que ele trata de uma maneira muito legal o conceito de moda dentro da cultura no mundo líquido moderno, essa maneira com que a moda ela se perpetua. É algo fisicamente real, porém ela consegue se perpetuar infinitamente. E ele defende do pensamento dele, e eu acho que isso é algo muito interessante que faz a gente entender um pouco mais de como a moda ela tem esse apelo pra gente. E esse apelo é muito assim, que nos desperta muito interesse. Ele fala que a moda ela é, vamos dizer assim, a representação de dois desejos e duas aspirações que são contraditórias no ser humano, que é um anseio pelo sentido de pertencimento a um grupo e aglomeração, só que ao mesmo tempo um desejo de se distinguir das massas. A moda possui um senso de individualidade, de originalidade, então existe um sonho de pertencimento, só que ao mesmo tempo existe um sonho de liberdade, de ruptura, de você ter essa questão da identidade de único. A gente percebe que a moda ela é muito dinâmica, então a moda ela muda com uma rapidez muito grande, ela pega tendências do que era antes, retorna, ela faz releituras, ela está muito próxima do mundo cultural, do mundo das artes. Então é algo que assim é muito animador. Lá no escritório a gente trabalha com algumas coisas de Fashion Law, e a gente percebe que assim, a cada vez mais essas demandas crescem e as pessoas elas precisam do arcabouço jurídico e o direito tutelando essas relações, né? Em relação ao Fashion Law, esse caso que a doutora Juliana nos contou, o primeiro caso, que é o caso do Christian, ele é considerado um dos marcos iniciais da Fashion Law na Corte dos Estados Unidos. E o mais interessante disso, e o mais interessante desses casos de Fashion Law, é exatamente o que a professora falou, a interdisciplinaridade que ele traz. Você mexe com muitas áreas. Então, e quando a gente pensa vou aqui repetir um pouco do que eu disse na primeira mesa,
que é a questão da normatividade mesmo, né? Como que você vai tutelar fazer essa normatização, retomando o que eu tinha dito, a norma como um ato daquele que pode instituí-la, né, e com efeitos de sanção para aqueles que não cumprem. O que tem por trás disso? Justamente o que já foi dito aqui, grandes interesses de conglomerados internacionais e de empresas, e que eles têm muita influência na vida das pessoas. E essa influência ela se apresenta de várias formas, não só como a roupa que a gente compra, mas se você for olhar pelo lado da semiótica, é uma influência muito grande em hábitos de consumo, como as pessoas consomem, o que é posto para as pessoas consumirem, quais são os limites que a gente tem para saber até que ponto publicidade, até que ponto tudo isso não interfere dentro de direitos de personalidade. É uma coisa extremamente complexa e a gente precisa, mais uma vez repetindo, ter uma análise de toda essa questão do fashion law a partir de um paradigma teleológico. Qual é a finalidade dessa norma do fashion law dentro desse contexto? Justamente tutelar uma realidade que ela é extremamente complexa, que não é uma compra e venda de uma casa, que não é nada, vamos dizer assim, tão usual, né? Então, o que a gente, eu como assim, militante da propriedade intelectual, eu sou apaixonado, a Lu sabe, a gente começou o nosso grupo aqui, foi uma coisa que assim, a gente começou aqui e os meninos estão continuando, e eu espero que muitos aqui dentro se interessem, participem do grupo, vão às reuniões, procurem temas, justamente a gente saber que é um universo louco, é um universo dinâmico, mas que a gente tem toda a condição de estar desbravando esses novos oceanos aí, vamos dizer assim. Agora, os meus comentários em relação aos casos específicos o caso do Louboutin, ele o estudo de caso prático que eu trago para apresentar como o artigo que vai ser apresentado amanhã. Então eu faço uma análise porque o Louboutin já entrou na justiça contra 1.001 pessoas, porque assim, a professora pode falar, é algo muito diferente, né? Porque ao mesmo tempo que você não tem como se apropriar de cor, ao mesmo tempo que você não tem os elementos não tradicionais, como o registro de marca de posição no Brasil, por exemplo, ele tem, inegavelmente, uma distintividade. Inegavelmente uma distintividade. E isso é algo que se expressa. Qualquer lugar que você perguntar isso, principalmente para pessoas mais envolvidas nesse universo de sapatos femininos e tal, o Louboutin, o cara simplesmente, isso não é mentira, ele chegou, um dia ele estava entrando, sei lá, no escritório dele, ele viu a secretária pintando a unha com uma cor específica de vermelho, e ele viu a unha e pensou aquilo no solado de um sapato, de um escarpão, de alguma coisa lá, e começou a produzir sapatos com solado vermelho laqueado. Então existe um processo de laqueado, né, aquele vermelhinho lá. Então, ficou extremamente conhecido e ele já entrou com inúmeros... agora eu peço perdão. O que foi o ponto de partida do Fashion Law é a ação do Louboutin contra o Yves Saint Laurent, porque o Yves Saint Laurent fez uma coleção de sapatos monocromáticos, não era nem o solado vermelho e o sapato preto, eram sapatos monocromáticos vermelho, e o Louboutin já... E, gente, aprenda uma coisa, em marcas, em fashion law, em propriedade intelectual, não tem essa questão de chatice. Não tem essa questão de, cara chato, só que... Não, porque se você deixa o seu produto ou a sua marca entrar num processo de degeneração, você perde.
você perde, aquilo é valor agregado, é investimento que a empresa colocou ali que você vai perder. Por exemplo, o caso mais emblemático é o macacão. O que é macacão? Macacão é... Você pensa no macacão, você pensa num modelo de roupa. Vocês sabem o que é macacão, né? Mas macacão era uma marca. Era uma marca. Só que ele deixou chegar um ponto que todo mundo usava macacão, até que virou expressão vulgar. E aí acabou, você perdeu. E é engraçado que a gente percebe assim, que algumas marcas, e a gente grande, não é gente pequena não, comete uns erros que fala assim, gente, pelo amor de Deus, faz essa publicidade passar pela mão do advogado. Por exemplo, a Danone colocando, o melhor Danone é o Danone da Danone. Acabou. Você matou sua marca. Como que você permite que os outros chamem o iogurte deles de Danone? Então, são processos que você tem que manter a integridade dessa marca. E isso é muito presente no Fashion Law. Isso é extremamente presente. Então, tirem isso da cabeça de vocês. Não é mimimi, não é chatice, é uma coisa extremamente séria. São milhões e milhões de dólares investidos no mundo inteiro que simplesmente podem perder valor, né? O segundo caso que eu queria comentar aqui é o caso da Hermès, né? Aí vem uma outra questão que dentro do Fashion Law é tão complexo que você pode pensar, e isso eu não sei se a professora Juliana coaduna com isso, mas é algo que várias pessoas acreditam no Brasil, de uma acumulação de proteções dentro da API para determinadas coisas. Por quê? Porque a Bolsa Hermès ela não foi protegida como desenho industrial, como, enfim, qualquer coisa da parte industrial. Ela foi protegida dentro do direito autoral. Ela foi, a ação é direito autoral. E eu lembro aqui, não vou contar quem para não expor a pessoa, mas que estava envolvido diretamente nesse caso, é que agora o caso já teve sentença, já acabou, então assim, não foi até as últimas instâncias e realmente a Hermès ganhou. Mas a pessoa estava desesperada, veio conversar comigo e falou, eu não me conformo, porque como assim uma bolsa, direito autoral não tem nada a ver com bolsa, vai ficar uma reunião com o Fux, estava indo para Brasília conversar com o Fux, para tentar ver se mudava um posicionamento do STF, porque o negócio subiu até lá. Eu concordei assim, com aquela carinha de paisagem e falei, não vai mudar. Realmente, isso é uma questão extremamente delicada. E, ao mesmo tempo, quando você pensa na Bolsa Hermès sendo protegida por direito autoral, e você pensa, no caso do Louboutin, que tem um solado, que ele não poderia registrar, só que tem uma distintividade inegável, você pensa em coisas que não estão dispostas na LPI, que não estão dispostas no nosso arcabouço jurídico. É muito dinâmico, é uma coisa que aparece assim, se você fizer uma leitura semiótica, realmente, você tem que ir para a semiótica, tanto que esses casos assim, sempre tem um parecer semiótico envolvido no meio, a Sônia Delbu sempre está no meio, assim, um parecer semiótico, porque realmente tem coisa que se você pegar a aplicação da lei, apenas da lei, ela não cobre isso. E aí eu volto na questão normativa. Que a questão normativa dentro do Fashion Law, ela tem que abarcar tudo isso. Ela não pode abarcar apenas a interpretação da lei, ela tem que abarcar toda essa questão principiológica, porque princípio também é norma. Então, é um caso muito complexo, assim. Então, eu acho que é isso que eu tinha para acrescentar. Gostaria de dizer mais uma vez que é um assunto assim, maravilhoso, é um assunto delicioso de falar, de estudar, e eu incentivo todos vocês a procurarem e irem atrás disso. O caso do Louboutin não terminou, o último caso do Louboutin, né? O último caso do Christian não terminou ainda, porque agora ele entrou contra, aí eu acho que o Christian tem mais do que razão. Porque no caso do Yves Saint Laurent, deu uma coisa meio,
um pé lá e um pé cá. Mas o último caso que ele entrou foi contra a Von Haaren, que é uma empresa holandesa de calçados. Ela atua principalmente na União Europeia, mas diretamente na Holanda, né? E a Von Haaren, ela fez um sapato preto solado vermelho igual ao do Butan. Não tem muito o que você falar. E aí, só que está uma discussão na Corte Europeia. Olha onde chega a questão. Uma discussão na Corte Europeia, porque simplesmente aspectos tridimensionais da marca, teoricamente, não seriam possíveis de registro. E o Butan tem um registro, o Soul Mark, eu acho que alguma coisa assim, que é um registro do solado nos Estados Unidos. Ele quase perdeu esse registro na ação com o Yves Saint Laurent. Quase perdeu, em primeira instância ele perdeu, e aí depois foi mantido. E então, na Corte Europeia tem toda essa questão. Quando a gente traz isso para o Brasil, então, eu sinceramente não sei se ele ganharia uma ação aqui. Porque aqui a gente não tem nada que fale sobre esse tipo de tutela aqui, né? Você registrar uma só. Gente, se você mandar isso para o NPI, o pessoal... se você mandar isso para o pessoal do NPI, primeiro que você vai ficar na fila ali, sei lá, para receber um não uns 12 anos, né? E que é extremamente complicado também. E o NPI, assim, eu não estou esculachando o NPI, porque eles melhoraram muito de um tempo para cá, porque antigamente era muito pior. E o que a gente ouve, e o que a gente vê é que mesmo com toda a demora, o NPI tá melhorando assim, o trabalho dele, sabe? Só que, não passaria. Só que ao mesmo tempo a gente percebe essa realidade do Brasil, e é aí que a gente tem que ir atrás. É aí que pessoas como a Juliana tem mesmo que estar falando sobre isso, que a gente tem que estar nesse dia aqui à tarde conversando sobre isso, porque é só assim, né? A gente não pode, quem vive de passar no museu, né? A gente precisa olhar para frente, a gente precisa ir atrás e melhorar a realidade jurídica do nosso país. Até porque essa parte de propriedade intelectual, o país tem que ser atrativo para que haja desenvolvimento das coisas. E o nosso ainda peca em muitos aspectos. Mas a gente vai chegar lá. Encerro a minha fala aqui e agradeço a todos vocês pela paciência.